A vacinação representa um dos grandes avanços da ciência. Com o objetivo de fortalecer o sistema imunológico, elas estimulam a produção de anticorpos que combatem vírus e bactérias que causam doenças graves. Quem não toma vacina não coloca só a própria saúde em risco, mas também a dos seus familiares ou outras pessoas com quem se relacionam ou encontram na rua. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações, que podem até levar à morte. O que a gente precisa entender é que esta vacina ela vem para proteger, então ela vem para proteger de uma doença que pode levar ao óbito. E ela consigo pode trazer eventos adversos ou não. Então, na maioria das vezes as crianças não sentem nada, é um pequeno percentual desta população que vai ter eventos. Os eventos graves pós-vacinação são eventos bem pequenos, geralmente as estatísticas é de 1 para 100 mil ou de 1 para 1 milhão, então a gente percebe que a gente vai vacinar inúmeras pessoas para que algumas venham a ter evento grave pós-vacinação, então a estatística é bem pequena. Essa história começou lá atrás, no século XVIII, no combate à varíola, que dizimava cerca de 400 mil pessoas por ano só na Europa. Um dos grandes problemas com relação à vacinação na época foram as notícias falsas. Sim, as fake news já existiam desde os primórdios das campanhas. Toda vez que aparece uma nova doença, que a ciência tenta entender os seus princípios e de alguma forma proteger a população, vai ter sempre uma corrente do contra espalhando as famosas fake news. As primeiras campanhas de vacinação em massa, quando falavam assim, temos que vacinar os idosos, aí surge uma ideia assim, sabe o que é isso? É o governo querendo matar todos os velhos para diminuir a carga da aposentadoria, né? Porque matando os velhos, daí diminui, né? O INSS vai ficar folgado em relação a isso. E tinha pessoas que acreditavam e talvez muitos de vocês tiveram nas suas casas, assim, os seus avós falaram, de maneira alguma, não vou tomar essa vacina. Foi necessária uma campanha que, podemos dizer até esdrúxula, eu lembro bem a época, Milton Gonçalves, Renato Aragão, algumas figuras assim, midiáticas, tomando a vacina para que, digamos, estimulasse as pessoas a ver que aquilo ali era algo saudável. E a gente pode explicar rapidamente porque quando se perguntava, e por que o governo está dando essa vacina? Que é isso, desconfie dessas benesses do governo. O que ocorre realmente é que um idoso, ao ser acometido por uma virose, há uma tendência grande que evolua para as infecções secundárias, gerando internação hospitalar. E o que seria poucos reais que se gasta numa vacina, seria milhares de reais que se gasta numa internação hospitalar. E mais, recentemente, com a Covid-19, houve uma verdadeira batalha contra a não, digamos assim, tomada da vacina pela população. Desde chips que seriam implantados nos seres humanos para controle, né? Pensando naquelas guerras cibernéticas, até que faria com que aparecesse escamas, a pessoa virasse um jacaré ou um crocodilo, que é basicamente aquela maneira de você instituir algo que não é ciência, mas que naquele momento está servindo para se contrapor às situações que foram postas. Estava aí a pandemia, e era uma pandemia virótica, e uma maneira de se prevenir contra vírus, para vírus não tem remédio, vocês sabem disso, a maneira de se prevenir contra o vírus é através da vacinação. A maioria das doenças que podem ser prevenidas por vacina são transmitidas pelo contato com objetos contaminados ou quando o doente espirra, tosse ou fala, pois ele expele pequenas gotículas que contêm os agentes infecciosos. Assim, se um indivíduo é infectado, pode transmitir a doença para outros que também não foram imunizados. Então é extremamente importante cumprir o calendário de vacinação, levando em consideração que essas vacinas elas evitam
que doenças que já foram erradicadas, elas voltem à tona e estejam acometendo as pessoas que não estão vacinadas. Então, por isso que é importante se vacinar e fazer o dever de casa. Quando eu estou vacinado, eu evito o adoecimento, eu evito a forma grave de uma determinada doença, a qual essa vacina vem a proteger. Graças às vacinas que são disponíveis hoje em dia, várias doenças foram erradicadas do mundo. O Informe Cidadania fica por aqui. Até a próxima!